Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora começar a nossa segunda aula de hoje, tá bom? Bem, agora teremos a nossa aula de História, tá? E vamos dar continuidade aos nossos estudos de ontem, tá? Começamos os nossos estudos falando sobre a transferência da capital para Brasília. Conversamos um pouco e debatemos sobre o estudo, né, dessa mudança que ocorreu no nosso país, tá certo? Hoje vamos falar sobre as transformações urbanas, que está lá na nossa página 440, tá certo? E sobre o desenvolvimento industrial e tecnológico, que está lá na página 142, tá? Então, para começarmos a nossa aula de hoje, é importante sempre aquela leitura inicial dos assuntos, tá certo? E volta que agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada conteúdo desse, cada assunto desse, tá bom? E vamos lá. Desde o século XX, o Brasil, ele passou por várias transformações, por várias mudanças, né? Desde aquela revolução que começou com o governo de Vargas, né? Que começou a transformar, a mudar e a revolucionar vários processos que chegamos até hoje na nossa história. Então, foi desde do século XX que essas mudanças começaram a acontecer com mais frequência, com mais quantidade maior, né, de mudanças, de revoluções, tá? Durante o período da República Paulista, né, teve essas transformações, que houve essas grandes transformações, tá certo? A urbanização de todas as regiões, de todo o país. Então, houve esse pensamento de urbanizar, né, os grandes centros, as grandes cidades, e começar a ter um país renovado, moderno, mais bonito, como vimos lá no estudo, né? Lá no estudo sobre a revolta da vacina, que já tinha esse pensamento, já tinha essa idealização, essa vontade de transformar o nosso país, de modernizar o nosso país. E esse pensamento ele só foi aumentando, né, e sendo colocado em prática, né, na urbanização. Em urbanizar, deixar as cidades mais bonitas, né, e urbanizadas para a população. E assim também chamando um pouco da atenção, né, dos países de fora, para que pensasse, o Brasil está sendo um país moderno, então vale a pena investir lá. Então, também existe um pouco desse pensamento. Entre as décadas de 1940 a 1960, a industrialização ela começou a crescer, né, nas regiões sudeste do nosso país. Então, houve esse crescimento das indústrias, né, e com essa modificação desses centros, da urbanização das cidades, essa construção de indústrias foi aumentando, né, porque a demanda de produção das coisas também exigia, né, esse crescimento e esses serviços, né, para as áreas urbanas, para manter, né, a produção de matérias que era utilizada pela população. Então, foi necessário a criação de indústrias. E como eu já disse, né, essas indústrias cresceram a exportação, né, para outros países e assim movimentando, né, a economia do nosso país. Nesse período de transformação, ficou conhecido, né, com um fenômeno migratório, onde as pessoas saíam das zonas rurais para as zonas urbanas, para morar lá, procurando, né, um local adequado, um local onde fosse melhor para eles viverem. Então, esse processo migratório ficou conhecido como êxodo rural, onde as pessoas saíam das suas casas, dos seus locais que eles moravam na zona rural e iam para as zonas urbanas, porque pensavam que lá seria a melhor forma de viver, seria o melhor jeito, eles teriam uma qualidade de vida que eles não estavam tendo nas zonas rurais. Só que esse processo de urbanização ele não teve não foi igual em todo o território brasileiro, tá certo?
Existiram regiões que foram urbanizadas, tiveram uma quantidade de urbanização maior do que em outras, tá certo? Então, na região centro-oeste, teve uma quantidade de urbanização menor, porque a população sudeste ela cresceu em um número maior que a centro-oeste, que o nordeste, que o norte. Então, o crescimento maior era na região sudeste, claro, porque tinha também, né, lá está localizado os estados mais conhecidos, que são mais movimentados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, como já estudamos, né? Que são os estados que tinham uma maior economia sendo gerada ali. Então, por isso também que a urbanização lá cresceu mais que em outros locais. Só que essas urbanizações, elas têm seus pontos positivos. Sim, cresceu a cidade, melhorou a qualidade de vida para alguns, mas para outros não. Né? Se você, como já estudamos na Guerra da Vacina, algumas pessoas que moravam nesses centros, eles não tinham condições financeiras para manter a sua vida naqueles locais. Então, eles procuravam locais, né, que fossem mais baratos e, por serem mais baratos, não tinham saneamento básico adequado. Não era um local bom para viver, né? Os grandes centros, sim, tinha seu saneamento básico, as construções eram bem feitas. Nos locais mais afastados, né, as comunidades, os conjuntos, uma população que tinha menos condição, era onde existia, né, menos qualidade de vida. Tá? Não tinha tanta preocupação com essa população, era mais com a população dos grandes centros. Então, aí na página 441, tem um gráfico, né, que mostra um pouquinho sobre a população brasileira, em milhões de pessoas. Isso aqui foi um dado, foi uma pesquisa feita no ano de 2010. Houve muitas mudanças, tá certo? Porque já faz 10 anos desta pesquisa. Então, isso aqui é só uma base de como estava a população, né? A parte urbana e a parte rural. Então, existe essa diferença, né? Como anos atrás, essa diferença era inversa. Existia mais pessoas nas zonas rurais do que nas zonas urbanas. Então, hoje em dia, esse crescimento na zona urbana foi maior e foi diminuindo na nossa zona rural, tá? E tem uma atividadezinha no final que vocês fazem após o estudo desses conteúdos, tá certo? Vamos agora para o desenvolvimento industrial, né, e tecnológico. Com essas mudanças, houve, né, essa necessidade da construção de indústrias para suprir as necessidades da população, né? Por quê? Naquela época, antes de ter essa urbanização, a quantidade de alimentos, de produtos, ela era feita com por uma pequena quantidade, né? Como esse número cresceu, né? Então, a necessidade desses materiais, dessas matérias-primas, cresceu também. E para conseguir atingir toda a população, foi necessário a construção das indústrias, para dar conta, né, dessa grande quantidade que tinha. Então, no estado de São Paulo, né, que foi onde concentrou a maior parte dessas indústrias. E ficou lá conhecido como Parque Industrial do país, porque existe, né, uma grande quantidade de indústrias perto umas das outras. Então, essas indústrias paulistas, como eu disse a vocês, ela ficou, né, responsável até o ano de 1950 em suprir toda a necessidade da população e toda a população, com alimentos, roupas, utensílios, outros utensílios que são feitos, né, tanto para o uso interno, né, da nossa população e tanto pelo uso externo, onde gera a nossa economia, né, que são os produtos que são vendidos para os outros países. Então, o estado de São Paulo, ele ficou concentrado durante muitos anos com essa grande quantidade de indústria para produzir esses materiais, tanto para o nosso país e tanto para vender para os outros países. Então, existe, né, todas essas mudanças das indústrias. Em São Paulo também teve a indústria pesada, que é onde foi criadas as metalúrgicas e as siderúrgicas, que são as indústrias responsáveis por transformar e fundir os metais. Então,
os metais que são passados para as outras indústrias, que são utilizados pelas outras indústrias. Então, como já estudamos lá na nossa matéria de geografia, que existe dois tipos de indústrias, né? Começou lá no estado de São Paulo, essas grandes indústrias que faziam matérias-primas para outras indústrias, e elas são conhecidas dessas duas formas. Isso fez com que a nossa economia, né, ela crescesse e fosse tendo essas mudanças, tanto na industrialização, tanto na urbanização, né, nesse comércio que foi crescendo cada vez mais no nosso país e alimentando a economia da elite, né, que é formada pelos fazendeiros, empresários, indústrias, grandes comerciantes e banqueiros. Então, isso foi crescendo essa economia deles, que são a elite, que eles fazem parte, né, desses grandes comércios. Era concentrado, como eu disse a vocês, nas cidades onde tinham um destaque, como o Rio de Janeiro, São Paulo, que tinham essa economia sendo gerada, né? Essa economia gerada com maior concentração, tá? E aí fala um pouco mostra, né, um pouco sobre essa história, falando sobre como foi a criação da indústria, que são parques industriais, e mostrando, né, a imagem de uma grande indústria de produções com uma grande concentração, com uma grande quantidade de produtos, tá bom? Esse processo de indústrias, ela foi atingindo outros estados do nosso país e saindo um pouco daquela concentração ali do Sudeste, foi passando para as outras regiões também, tá bom? Então foi melhorando também as classes sociais, não somente as classes altas, as elites que estavam crescendo e se desenvolvendo. As outras classes também foram melhorando de vida, aumentando o número do poder aquisitivo das pessoas também, certo, pessoal? E para concluir o nosso conteúdo, vocês vão fazer essa atividade, apenas a parte atividade, tá certo? Da página 443 e aquela atividadezinha do final da página 441, tá? Esse é sua vez, vocês não vão fazer agora, nem o dessa página 441 e nem da página 443, tá, pessoal? Só as atividades, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender o máximo sobre essas revoluções que foram existindo no nosso país, porque são importantes, né, para a forma que vivemos hoje, para o contexto social que temos hoje, tá? Então, bons estudos para vocês, aproveitem o máximo desses conteúdos, tá certo? Qualquer dúvida, eu volto a dizer, me procurem, perguntem, tirem suas dúvidas, tá? Que eu estou aqui para tirar todas as dúvidas que existirem, tá certo? Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!